no Ceará? São múltiplas. Formação de professor, alguns falam sempre professor. Ontem o professor Araripe, lá em Limoeiro, falou que era... Não, é formação de professor. É saúde, nós temos enfermagem, medicina, nutrição, veterinário, psicologia. O serviço social que pode... Nós podemos fazer, como eu vou falar, de empresas, serviços de atenção, de inclusão social, cultura, tecnologia. Esse é um problema. Está o ponto de interrogação aqui. Agora, nós vamos inovar. Porque temos determinação e temos experiência. Porque quando a gente planeja, a gente executa. O Arthur, como eu vou dar o exemplo aqui, quando chegar no interior. Temos empresas júnior na computação, na administração e na contábeis. Como fazer inovação sem empresas perto do processo produtivo e social? A UES será, na nossa gestão, uma incubadora de empresas. Muito bem falou o professor Jader, que nós vamos atender às vocações das micro-regiões. Eu anotei, gostei, professor Jader. Coisas que já poderiam ter sido feitas na bacia leiteira do Jaguaribe, no setor produtor de castanha, no setor pesqueiro. Isto tudo é papel de uma universidade do Estado. Vamos trazer o NUTEC para o campus do Itaperi. Que será o campus do Itaperi? Um laboratório vivo, um corredor ecológico da cidade, que não é utilizado devidamente para trilhas, para o ensinamento, as pesquisas das escolas. 103 hectares numa região importantíssima. Vamos criar uma mentalidade empreendedora, seja para a física, a matemática, as licenciaturas. Porque quando eu dirigia a matemática, os alunos da matemática tinham a melhor bolsa. E quem levava o prefeito lá para dentro da UES para assinar o contrato era o próprio chefe do departamento. O reitor só comparecia à solenidade. E isso eu vou exigir dos coordenadores, dos diretores. Eles vão andar comigo para articular-se política e socialmente. E eu tenho essa experiência, e o professor também, Arthur Pinheiro. E a física pode fazer isso. A medicina, a enfermagem, a nutrição, o serviço social. Por que não captarmos recursos de empresas para assistirmos ao entorno das empresas socialmente? Que história é essa de só prefeitura? Também prefeitura entra, mas as empresas precisam, grandes empresas precisam contribuir com o entorno da sua sede para a inclusão social, com a veterinária. Então, nós temos de montaremos empresas júnior em todas as áreas. O interior tem que sair do lugar comum. Tem de olhar o problema da micro-região e dizer que curso nós podemos abrir aqui. Fundações serão criadas nestas unidades para receber recursos e aplicar. Não vamos fazer com as que o professor Arthur Pinheiro criou, foram incorporadas pelo IEP, senhores deputados. E as unidades que ele expandiu para senador Pompeu e Baturité foram fechadas. Isso não vai acontecer, porque nós temos na vice-reitoria da nossa chapa um professor que tem experiência de realizar. Construiu, repito, a única residência universitária da UES. O interior, a universidade é do Estado, tem de ser assistido. Vou com diretores e coordenadores em busca de emendas parlamentares. Vou a Brasília, atrás de emendas para o interior, que o doutor Jader perdeu. Vou conversar com o governador no sentido de que, se as verbas dos ministérios
se as verbas dos ministérios não são destinadas também para as estaduais, nós vamos exigir que a FUNCAP priorize as estaduais. Não como foi feito agora, em que as bolsas da UES diminuíram e ficaram calados. E os professores sabem que eu tenho determinação para conversar isso com o governador e habilidade. A autonomia financeira está aqui no plano de governo do Dr. Cid Gomes. Autonomia financeira. Ampliar também a oferta de vaga do Sistema Superior Estadual. Também está no plano do Dr. Cid Ferreira Gomes. E, como tal, ele expandiu com seu apoio o ensino universitário em Sobral. E se ele coloca nas diretrizes do seu plano de trabalho, a Universidade do Estado, que é a universidade primeira, a Universidade Estadual do Ceará, irá com o compromisso de uma autoridade, de autoridade moral, de transparência, que todos falaram aqui, de respeito aos colegiados, que eu discursei no primeiro. Ele vai ter a garantia de que o professor Rui Araripe tem trajetória histórica para bem aplicar os recursos, e o Estado do Ceará dá um passo para ter, em paralelo, o UFC, USP, guardadas as devidas proporções, UES e Unicamp, guardadas as devidas proporções, com a autonomia financeira. Mas nenhum Estado, nenhuma sociedade dará autonomia à universidade se ela não for transparente e eficiente e de qualidade. E para isso eu vou buscar o apoio de todos os doutores. Vou defender que todos tenham direito ao seu laboratório. Vou dizer ao governador, não pode haver discriminação. Vou defender que a universidade, com o seu curso de medicina, tem de atender a população próxima da sua região, com um hospital universitário que tenha apoio em lei do município, do Estado e federal. Não podemos ficarmos parados, esperando somente verba do governo. Vou dizer também à sua excelência, o governador, que ele colocou a autonomia financeira e eu defendo a autonomia financeira dos professores. O meu compromisso é reunir os professores que têm direito ao piso salarial. Ouvi-los, eles me convocaram para isso. Como reitor, eu direi ao governador, se o senhor reconhece o mérito, vamos resolver logo esse problema. E o PCCV será reanalisado para evitar os traumas que nós estamos vendo aí. Precisamos aproveitar melhor o potencial dos nossos pesquisadores, juntamente com a autonomia financeira. Vou conversar com Sua Excelência sobre as necessidades do PCCB para os servidores, que foram traumatizados quando colocados numa comissão e depois tirados. Isto eu, reitor, não permitiria, porque o ambiente é um só, de harmonia, e quem cresce, professor, funcionário, também tem de crescer. Muito obrigado, professor Rui. O próximo a se manifestar será o professor Francisco de Assis Araripe, também com limite máximo de 10